Teatro maravilhoso este, templo sagrado da arte brasileira. Quantas lembranças, por exemplo, com o Galo de Ouro, foram 2 ensaios, um geral, tivemos que fazer com coro, solistas e orquestra. Foi um deslumbramento. Depois ainda me lembro demais, me lembro do Descobrimento do Brasil, primeira audição mundial das 4 suítes do Descobrimento do Brasil. Villa-Lobos tinha gravado isto sim, mas não as executava. E nós fizemos neste teatro, com a colaboração de Eugênia Fedorova, de Tatiana Leskova, com a regia do Gianni Rato, e com o coral, que não tinha mais onde se colocar, curiosamente colocou-se no meio da orquestra, no fosso da orquestra. E pelo menos 15 minutos de aplausos ininterruptos o elenco todo recebeu neste magnífico teatro. Me lembro muito do Schipa, que sempre que vinha para cá, ele anunciava o dia da chegada e botava uma frase que eu não esqueço e que me comove muito. No fim do telegrama ele dizia assim, em italiano, cercate Bocchino, quer dizer, procurem o Bocchino. Isto me honrava muito, me honrou e me honra ainda hoje, quando eu me lembro do teatro então lotadíssimo e uma chuva de flores que cobriu inclusive o piano. Neste teatro, eu também aprendi a ser artista, um artista diferente, mais preocupado com a arte, mais preocupado com o resultado que ela possa ter no convívio com os nossos semelhantes do que com a nossa própria vida particular.
Falar sobre Alceu Bocchino é muito fácil porque sempre é fácil falar bem de um amigo. Mas é muito difícil também falar do Bocchino como artista, porque o Bocchino é um artista múltiplo e um dos músicos mais completos que esse país já produziu. Como músico, não conheço ninguém que diga algo desabonador sobre ele, porque ele é um músico fora de série. É um dos daquele tipo de músico que se encontra raramente. Eu sou muito amigo dele desde 1952. Né? E sempre o maestro Bocchino, para mim, foi um grande músico, um prazer de poder tocar sob a regência dele. Porque, na verdade, ele é não só excelente músico, excelente compositor. Isso, garoto! Joga mais forte embaixo, tá legal. Pega logo a primeira, sopra, depois você fazer o bemol aqui. Mais sonoro. Nessa minha sinfonia, se você quiser saber, coloquei temas folclóricos, embora tenha uma linguagem, digamos, universal, uma linguagem comum, mas eu coloquei ali uma certa expressão brasileira, do sul, com a toada, e do nordeste, um ritmo de frevo do nordeste, no final. É para dar um toque nacionalista, porque afinal eu estudei com Villa-Lobos, tive influências do Camargo Guarnieri, conselhos do Mignone. Então, se eu posso explicar a minha sinfonia, vamos dizer, eu fiz um poema para Lapa.
Aconteceu o seguinte, eu via uma família de musicistas, aliás, musicistas populares, mas tocavam muito bem, todos eles eram de uma musicalidade assombrosa, vizinhos, assim, a alguns metros da nossa casa. E eu, então, era um garoto de 5 anos. Papai me comprou um piano, papai era um poetão, assim, deslumbrado, né? Ele comprou esse piano. E disse, quem vai estudar é o Arquimedes, que era o mais velho, 7 anos mais velho que eu. E quem dava a chance de eu chegar perto? Aquele piano era lustrado, envernizado, acarinhado, acariciado, né? Era o móvel da casa, né? Eu subi na cadeira de balanço, peguei a chave e fui lá, abri o piano e devagarzinho fui até estabelecer a relação da escala e depois a combinação. Me lembro do Ré, Mi, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, sustenido, Lá. Comecei, para mim aquilo foi um eureka. Então eu sempre arrumava a chave e dava um pulinho. Até o dia em que saí muito às pressas, a cadeira de balanço balançou demais e eu fui para o chão. E abri o berreiro, né? Tinha 5 anos, abri o berreiro, veio todo mundo correndo, todo mundo, a mamãe veio correndo. O que há? Eu quero tocar piano. Não tocar piano, coisa nenhuma. Toco, sim. Peguei, abri o piano e toquei. Aí eles ficaram meio assustados. E esse foi o começo da minha vida. Em 41, o Camilo Guerra, se você acompanha também, eu acompanho, eu gosto de acompanhar, você transpõe, você vai fazer transposição no piano, faço, realmente quero olhar um pouco a peça e coisa. Isso é porque tem uma boa oportunidade para você. E essa grande oportunidade chamava-se Tito Schipa. O cara vinha do Metropolitan de Nova York e o Camilo Guerra gritou, comendatore, em italiano. Ele era comendador, ele virou-se. Se eu quero apresentar o seu pianista. Ele virou-se, olhou para mim lá embaixo da escada, ele disse, lui? Ele? Com uma cara assim de decepção. Né? Porque eu era realmente o primeiro pianista brasileiro a acompanhá-lo. Sempre vinha o Frederico Longras do Metropolitan, que trabalhava também no Colón de Buenos Aires. Bom, aí fomos para o Teatro Municipal. O Camilo Guerra, estava apostando em mim, mas a direção toda do teatro, o Piergílio, o Pelas, era o diretor administrativo do teatro, eles já tinham mandado comprar passagem de volta para Curitiba, a minha. Não acreditavam que ele me aceitasse. Lá pelas tantas, ele cantando ali no camarim do teatro. Ele segurando esse braço assim. Parou, eu digo, o que foi? Ele disse em italiano, lei è il primo pianista che mi fa come voglio senza che io chieda. Que sem que eu peça, você é o primeiro pianista que me faz como eu quero. Ele saiu logo de braço dado comigo, depois me abraçou, e aquela turma toda administrativa do Teatro Municipal, como baratas tontas, correndo de um lado para outro, não sabiam o que fazer, compreendeu? E eu com o nariz bem lá em cima, com toda a satisfação. Viajamos tudo, fizemos uma turnê maravilhosa. Aí no outro ano ele voltou, e então vem o célebre telegrama, que todos lembram disso do Teatro Municipal, né? Ele mandava sempre o telegrama, arrivo giorno tale, quer dizer, chego no dia tal, e logo, cercate Bocchino, se procurem o Bocchino.
Então ele escreveu uma peça, Van Fagoto Solo, se chama Nani Noel. Ele tem que dizer por que Nani Noel. Porque a minha esposa, Ana Bezerra do Melo, chamava Nani. Né? E Nani sempre tocava na orquestra as obras de Moraes Bocchino. Então a gente sempre junto, né? Então, quando via Nani, via Noel, via Nani. Juntei Nani Noel, pronto, faço um improviso. Joguei um tema nordestino, com a quarta aumentada, e depois eu comecei trabalhando de forma que, às vezes, tem um rebuscado, que você poderia dizer assim, francês, e outras vezes parecem até dois fagotes, como se fosse um diálogo. Daí o nome Nani Noel, duas pessoas. Em 1944, eu fui chamado para trabalhar na Rádio Tupi de São Paulo. Aí eu comecei a reger, mas a orquestra parecia que me fugia. Eu ficava sem apoio, parecia que estava no ar, não é? Tão diferente de fazer a minha música no piano, né? Depois o Vanpré vem para o Rio de Janeiro, me traz para Marinque Veiga. Chego na Marinque Veiga, meu Deus, magrinho, acabado, de tanto trabalhar, aprendendo, né? Aprendendo para poder trabalhar. E chego lá, encontro o quê? César Ladeira, Ciro Monteiro, não é? Carlos Galhardo, Odete Amaral, Escuidu da Gaita, com o Luiz Americano, com o Gilberto Martins, praticamente o criador do jingle na televisão. Então a gente fazia uma série de jinglezinhos, ele vinha na quinta-feira, à tarde a gente improvisava e fazia, ou eu fazia a música, ou ele fazia a música, eu fazia a letra, uma série de jingles para televisão. Então tinha a Vaquinha Mococa. A Vaquinha Mococa está dizendo... Tinha o jingle da Casa Maçom. Casa Maçom, Maçom. Então, eu me lembro que, aí eu não sei se foi o Lorival Marques que andou se metendo nesse jingle. Ele disse, você fez tão bem que a Casa Maçom não pede mais jingle para nós. Ela insiste nesse. Passei 5 anos, olha, 5 anos vivendo de jingle. Alô, Brasil. Esta é a PRE8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quando os maestros se encontram. Quando os maestros se encontram, principalmente o grande momento da Rádio Nacional. A gente fazia os arranjos, eu me lembro do aniversário da Rádio Nacional, que tinha que fazer um grande arranjo, todo mundo cansado de escrever, o Perac, o Radamés, o Lírio não queriam saber de escrever mais, já estavam cansados, então a bomba estourou na minha mão, né? Cada maestro que ia para a frente da orquestra e tirava todo o sangue da orquestra, todo mundo queria, porque era uma competição, né? E eu, o mais novinho, o bobinho, né? Ficava no fim, né? Aí eu chegava assim, olhava aquela orquestra já de cabeça baixa, digo, já sei. Aí um dizia, quando os maestros se encontram, os músicos se formam.
Bom, eu já tinha experiência da orquestra de rádio, mas uma orquestra sinfônica, meu amigo, é uma outra coisa, né? Na sertaneja, há o primeiro aproveitamento de um tema nacionalista, o Balaio, Meu Bom Balaio, né? Que é do fandango paranaense. Já é batucado, já é ritmo brasileiro, né? Eles ficam tocando os caboclos, cantando até o amanhecer, principalmente quando estão cheios já de bebida, já estão ébrios, né? Ficam dançando e cantando pá, 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 pê, pá, 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 pá. Essa melodia, sabe? E ficam e tal, e cantam e tal. E tem uma modinha deliciosa, né? Não foi em vão que o Liszt, quando conheceu a obra, tocou a obra. Eu, quando chego aqui, fico muito comovido, fico nervoso, não sei se descompensado até, sabe? Porque eu vejo em cada momento há um sinal, como se eu estivesse ainda dando aquelas velhas passadas e recomeçando novamente. E a partir de 46, quando eu cheguei mesmo no Rio de Janeiro, e depois 47, neste estúdio mesmo, que hoje tem meu nome, que foi o trabalho diário, o trabalho que marcou realmente toda a evolução da minha carreira artística. Me lembro da atuação do Bocchino à frente da Orquestra Sinfônica Nacional, que ele inclusive ajudou a organizá-la na nossa rádio Ministério da Educação. Muita coisa que me deu grande satisfação. Minha mulher, Ida Bocchino, que ficou quase 30 anos aqui fazendo um dos programas mais ouvidos dessa rádio, que era a Arte do Canto. Enfim, minha filha, Gunara, também foi chefe da programação da FM por muitos anos, depois de se aposentar. O coral da Rádio MEC fez aqui maravilhas. Esse chão, por exemplo, com todos os instrumentos. Genialidade do Roquete Pinto. Enfim, é minha segunda casa. Eu não sei o que dizer mais de uma rádio como essa, que colocou o meu nome na porta do estúdio.
Boquino, quando se fala em trabalhar com ele, você junta a isto o trabalhar, o aprender, porque ele trabalha ensinando, ele tem uma vivência enorme, não só de música, mas da vida, né? Porque ele veio de uma safra, juntamente com Iberê Gomes Grosso, Radamés. Radamés Nhátali, grande amigo, inclusive amigo do chopp e de outras delícias da mesa, mas também fazíamos boa música. Volta e meia ele batia o telefone lá para casa e disse: Boquino, eu tenho uma outra obra, quer fazer a primeira audição? Digo, topa, manda. Fiz muitas primeiras audições dele, a 14, a 11, para a orquestra, porque a 11 originalmente era só para 8 violoncelos e piano. Há mais de 40 anos que eu conheço o Boquino. Foi a primeira pessoa que eu fiz música de câmara no Rio de Janeiro. Porque eu trabalhava em São Paulo, eu fui criado em Portugal, sou carioca. E quando voltei para o Brasil, eu fui trabalhar em São Paulo. Vim para o Rio, para a Orquestra Municipal. E um dia, um violista da orquestra, o Dannemann, me convidou para tocar um trio de Mozart, que é viola, clarinete e piano. E quem vai ser o pianista? O Maestro Boquino. Foi aí que eu conheci. E a primeira pessoa com quem eu fiz música de câmara aqui no Rio de Janeiro foi com ele. Esta obra chama-se Divertimento Curitiboca. É uma homenagem que o Maestro Boquino fez para Curitiba, onde ele é natural, que ele é paranaense, e ao Rio de Janeiro, carioca. Então ficou Curitiboca, de carioca. O Boquino foi um grande pianista. A sonatina dele para piano é uma obra-prima também do repertório pianístico.
querem me colocar no piano, eu tenho uma tendinite no pulso esquerdo, tenho o pulso esquerdo aberto, tenho o pulso direito aberto, perdi os amigos do meu trio Rádio Ministério da Educação, que existem as gravações. Como é que eu vou tocar uma sonatina dessas? Não dá mais para tocar. Eu só queria também dar enfim, uma significação para ela, porque ela é percutiva no primeiro movimento e ela lembra uma tocata. Eu procurei fazer uma obra percutiva e brasileira. Foi uma luta, aquela Sinfonia de Brasília com o Tom, a Suzana, filha do Vinícius, e o Radamés no piano. O Tom queria que ele ficasse ali, os amigos dele, eu na regência, o Radamés no piano, e ele declamando com a Suzana. Uma cidade erguida em plena solidão do descampado. Como uma mensagem permanente de graça e poesia. Um excelente músico, a leitura à primeira vista, um ouvido privilegiado, um ouvido, a gente diz, ouvido tísico, ele sabe no acorde está desafinado, ele é dó oscilador natural, ele é incrível. Mas ele tem um ouvido infalível. É uma coisa muito difícil de encontrar hoje em dia, né? Quer dizer, na orquestra, uma coisa muito interessante para a música, não perdia tempo. Ele pedia realmente as coisas que necessárias. E ele sempre foi a vida inteira assim. Ele na hora da cobra fumar, que ninguém resolvia o problema, chama o Boquino. E o Boquino resolvia. Eu comparo o Boquino ao Radamés, que foi um mestre lá do Rio Grande do Sul, porque, como o Radamés, o Boquino também teve um talento assim multiforme. Em todas as vertentes da música em que ele atuou, ele foi sempre um talento, enfim, ele fez sempre o melhor que se pode fazer
em cada uma dessas áreas? Sinfonia, mas um poema para Lapa. Isso pode parecer um poema sinfônico. Seria se eu, com a música, procurasse seguir o texto literário. Mas não, eu digo que são impressões de leitura. Aquilo também entrou na minha mente com uma impressão geral de tudo aquilo que eu tinha lido sobre a Revolução Federalista no Paraná. Por isso daí o poema Para Lapa, que é a pequena cidadezinha do Paraná, salvou a República Brasileira.
Eu estou aqui no auditório César Guerra Peixe, da Escola de Música Vila Lobos, onde dei por muitos anos aulas e continuo ainda lecionando. Tenho muita satisfação de dizer que daqui saíram ótimos alunos. Me lembro do Júlio César, do Leon Rousseau, do Maximiano Cobra, que hoje está em Paris, regendo em Paris. É isso, estou aqui muito feliz. Espero continuar lecionando enquanto tiver forças e enquanto encontrar interesse nos meus alunos. Eu darei tudo que puder de mim, porque eu sei com toda certeza que o que vai ficar exatamente é essa transferência dos conhecimentos que a gente vai adquirindo durante a vida.
dois, já que a gente fez dois de tudo. Vocês são, meu Deus do céu. Ai, vaidade. Eu pensei que nunca mais pudesse ouvir isso por outras pessoas. Só eu e Iberê mesmo, não tinha mais ninguém que quisesse fazer, né? Porque... se eu fosse ficar pensando naquela gravação maravilhosa do Iberê, eu não ia conseguir fazer. Eu só tentei fazer o meu melhor e criar uma coisa diferente também. Que nem o Iberê ninguém vai conseguir tocar. Acho que se a gente tocar isso como foi tocado 50 anos atrás, vai talvez ter uma sonoridade velha, um pouco, ou retro, mas com a interpretação que a gente dá dessa peça, permite de ficar no tempo, no século 21. Tem música no mar, mas sobretudo percussão, as ondas, o bater das ondas nas pedras. E às vezes o vento assobia, às vezes ele vinha assobiando na crista das ondas, principalmente quando tem ventos, o sudoeste aqui em Copacabana, quando batia o sudoeste a gente já dizia, recolhe o sudoeste. Eu usava realmente a pescaria nos momentos de descanso, de repouso mental, espiritual. Era para mim um grande momento a pescaria, quando não dava esse problema da culpa, né? Por não estar escrevendo, não estar compondo. Mas se não, era uma beleza, era uma beleza.